Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Muitas horas agora nos separam, ainda é muito cedo aqui em Israel, do início de novo Shabat. Eu quero ter a oportunidade, como sempre faço, de compartilhar pérolas da sabedoria judaica. E permitam falar sobre a porção semanal da Torá que vai ser lida pelo povo judeu nesse Shabat em toda a diáspora, a Parashá e Nassô. Aqui em Israel, vocês sabem, nós temos uma Parashá adiante. E a Torá, na Parashá Nassô, se estende em dar detalhes acerca das 12 oferendas trazidas pelos 12 príncipes de Israel. Os príncipes de Israel são os líderes das 12 tribos. Trouxeram para que o Mishkan, o templo móvel que o nosso povo teve no deserto, pudesse iniciar os seus trabalhos. Essas oferendas tinham por finalidade de consagrar o altar. O Mishkan e depois o Beit HaMikdash, ele funciona tendo que realizar pelo menos 2 vezes ao dia korbanot, sacrifícios. E eram necessários animais para dar início ao funcionamento do Mishkan. E a Torá nos diz que no primeiro dia, Nachshon ben Aminadav, líder da tribo de Judá, trouxe a sua oferenda. E no segundo dia, Netanel ben Tsuar, líder da tribo de Issachar, trouxe a sua oferenda. E assim a Torá vai descrevendo dia após dia o que trouxe cada um dos 12 príncipes de Israel como oferendas, ao Mishkan, para que os Kohanim, os sacerdotes do povo judeu, pudessem dar início aos trabalhos do Mishkan. Mas o curioso é perceber que os 12 príncipes de Israel trouxeram exatamente a mesma oferenda, sem qualquer diferença entre uns e outros. Não havia uma única diferença, nem mesmo de 1 miligrama de farinha, porque essas oferendas eram constituídas, entre outros, de prata, trigo, farinha, incensos e animais de todo tipo, como cabritos, touros, cordeiros, bodes, evidentemente, animais que são kasher e que podem ser abatidos no Mishkan, fazendo com que a descrição da Parashá chegue a ser exaustiva, porque a Torá diz dia após dia o que trouxe cada um dos príncipes de Israel. A descrição é tão exaustiva que a Parashá Nassô é a maior das Parashá da Torá. Ela é a maior Parashá e alguns sábios chamam a dizer que existem 12 Parashot dentro dela. De modo que Rash, quando comenta essa Parashá, ele comenta da primeira oferta, da segunda, mas as outras 10 ele já não fala mais nada, porque é uma mera repetição. Mas nós sabemos que cada palavra da Torá é importante, nenhuma única letra sobra. Se isso é verdade, nós temos que pensar sobre isso. Por que todos deram as mesmas ofertas? E por que a Torá não descreveu isso de uma maneira mais simples, do tipo, os 12 líderes das tribos de Israel trouxeram como oferta trigo, prata, animais, incenso? Por que a Torá precisou repetir 12 vezes a mesma oferta? Mas, sobretudo, é o caso de se perguntar, uma vez que as tribos eram diferentes em números, haviam tribos maiores do que outras, por que foi dado a mesma oferta? Por que alguns líderes das tribos não deram um pouco mais do que os outros? E é preciso, antes de mais nada, chamar atenção para o fato de que esta não é uma oferenda da tribo. O nosso povo já tinha reunido durante a construção do Mishkan as ofertas, os Bnei Israel já haviam reunido as ofertas necessárias para a construção do Mishkan. Agora, essas ofertas eram dos líderes das tribos, dos príncipes das tribos. E a resposta a essa pergunta é muito simples. Cada príncipe se preocupou com a honra do outro. Vejam, se eu sou um príncipe de uma das tribos, Naftali, que foi o último dos 12, eu decido dar um pouco mais de prata, um pouco mais de incenso, um pouco mais de farinha. O que eu vou fazer? Se eu dou um pouco mais, eu vou diminuir a honra do outro príncipe de Israel. Cada um se preocupou com a honra dos demais, e foi por isso que cada um deu exatamente a mesma quantidade. Nenhum deles quis se colocar acima dos outros, por cima dos outros, conferindo a ele mesmo uma honra superior à dos outros príncipes de Israel. E da mesma forma que eles se comportaram uns com os outros, Hashem se comportou com os príncipes de Israel, ou seja, Kadosh Baruch Hu se comportou da mesma forma como eles haviam se comportado com os demais. E é por isso que a Torá é exaustiva e menciona separadamente cada um desses príncipes,
trazendo uma descrição detalhada daquilo que foi dado como oferta ao Mishkan. Eu insisto a dizer, as tribos tinham tamanhos diferentes e a riqueza de cada um deles era diferenciada. Haviam aqueles que tinham, evidentemente, muito mais ouro, muito mais prata, muito mais animais nos seus rebanhos, mas todos deram a mesma coisa. E eu preciso recuar um pouco no tempo para a gente poder entender todo esse cenário. Quando a Kadosh Baruch Hu pediu a Moshe que pedisse ao nosso povo que fizesse as doações para a construção do Mishkan, o que os príncipes de Israel disseram? Deixe que o povo reúna as suas doações e tudo aquilo que faltar nós completamos. E o que a narrativa da Torá nos conta? Que as doações dos Bnei Israel, de Clã Israel, foram tão numerosas que excederam. Moshe recebeu muito mais do que ele necessitava para a construção. E isso envolvia muito ouro, muita prata, animais, peles de animais, etc. Tecidos para a construção da tenda do Mishkan. E no final os príncipes não puderam doar nada, porque simplesmente não faltou nada, houve doações em excesso. E eles ficaram sem a possibilidade de serem honrados. Seja rápido no cumprimento de uma mitzvah. Quando Hashem te pede alguma coisa, seja rápido, né? Para que você possa ter o mérito de cumprir essa mitzvah. Os príncipes de Israel não fizeram isso. Mas agora, Hashem estava dando uma oportunidade a eles, de eles ofertarem, né, ao Mishkan, né, de tornar impossível o funcionamento. Agora, na inauguração, os príncipes de Israel, cada um se preocupou com a honra do outro. E por isso a Torá detalha 12 vezes. Não se trata de uma descrição genérica, né, como eu chamei a atenção antes. Os 12 príncipes de Israel trouxeram essas ofertas, cada um num dia determinado. Não. A Torá menciona, dia após dia, durante 12 dias, quem era o líder da tribo e o que ele trouxe embora. Como eu já disse, pelo menos umas 4 vezes, as ofertas eram as mesmas. E o Baal Koré, que faz a leitura da Torá nas sinagogas, ele tem que repetir 12 vezes essa descrição. Foi o que aconteceu nesse Shabat aqui em Israel e é o que vai acontecer neste próximo Shabat, né, em toda a diáspora. De modo que nós podemos dizer que a Kadosh Baruch Hu agiu com os príncipes de Israel olho por olho. Midá que nega de midá. A expressão aqui ela é perfeita, ela é bastante adequada. Da mesma forma que cada príncipe de Israel tratou o outro, eles receberam o tratamento de Kadosh Baruch Hu. Portanto, a Torá não faz uma descrição genérica, mas uma descrição detalhada. E você, do outro lado da câmera, se coçando no sofá, na sua cadeira, deve estar doido para me perguntar: Átila, o que a Kadosh Baruch Hu quis nos mostrar? Qual é a lição que existe aqui? Sobretudo de que oferendas iguais conferem méritos iguais. E ninguém é maior do que outra pessoa. Se eu tivesse um copo de água agora e fosse beber, eu preferiria uma bênção, uma brahá, que diz, entre outras coisas, Sherakol Niriá Bidvaru. Não importa se é o Rosh Memshalá, o primeiro-ministro de Israel, se é o Kohen Gadol, sou um sacerdote, ou eu, um simples Bnei Israel, que não sou levita, que não sou Kohen, eu profiro a mesma bênção. E a Kadosh Baruch Hu recebe e atribui a mesma importância a cada uma das brahot feitas pelos filhos do seu povo. Mas não só de nós, Bnei Israel, embora a Torá aqui esteja mencionando particularmente os Bnei Israel, cada um de nós deve agradecer ao Criador por cada coisa que ele toma do mundo físico. Uma pessoa que bebe água, que come um alimento, que veste uma roupa nova, qualquer coisa que você toma do mundo físico, se você não agradece ao Criador por isso, você é um ladrão. Você é um ladrão, você está roubando de Hashem, porque tudo que existe no mundo físico foi criado por Hashem. Cada brahá é importante para Kadosh Baruch Hu, ele não precisa de nada, Hashem não precisa de absolutamente nada, mas ele ele quer que você diga a ele que você é grato através. Nós, naturalmente, judeus, temos uma brahá específica, mas você não precisa agir como um papagaio, repetindo uma brahá que é própria do povo judeu. Você quer construir um relacionamento com o Criador e não sabe agradecer Ele com suas próprias palavras? Aprenda a se aproximar de Hashem. E eu confesso a vocês que, como nós judeus repetimos sempre as mesmas brahot, nós acabamos fazendo isso de uma forma muito automática. E eu, muitas vezes, depois de proferir a brahá correspondente a cada alimento que eu como ou
todas as outras que me cabem como judeu, muitas vezes eu acrescento um agradecimento pessoal. Por quê? Porque eu percebo que agradecer de uma forma muito autômata, muito automática, muito repetitiva, isso não deve ser feito. Nós devemos cuidar sempre de agradecermos com o coração e não como uma mera repetição. Hashem não espera de nós formalismos, né, repetições vazias, mas verdade nas palavras que nós colocamos. Cada boa ação que nós praticamos, cada bênção que nós fazemos tem um lugar especial no céu. E se você abrir mão disso, você está abrindo mão das bênçãos que vão chegar na sua vida no mundo físico e também no mundo vindouro. Me permitam um breve relato de Ben Ishai. Ben Ishai nos conta de um judeu que era um exímio atirador com armas de fogo. O homem não cometia nenhum erro nos disparos que fazia e a fama dele se estendeu não só pela sua cidade, mas por toda a região. Era um fenômeno, era um profissional. Se ele tinha que, durante a caça, abater no animal, se ele quisesse acertar na orelha do animal, ele acertava. Se ele quisesse acertar no coração, ele acertava. Se ele quisesse acertar numa pata, ele acertava. O homem dava tiros na mosca. De fato, era um fenômeno. Ele não cometia erros. E um rei distante teve notícia, né, da habilidade desse judeu. E como esse rei também praticava o tiro como um esporte, convidou esse judeu para uma competição. E finalmente chegou o dia da competição e a uma certa distância de ambos foi colocado o alvo, que vocês sempre sabem, é um círculo branco. E foi dado ao rei a honra de dar os primeiros disparos. E o rei deu o primeiro tiro e o tiro ficou a 1 milímetro do centro do alvo. Ele deu um segundo tiro e o segundo tiro também ficou a 1 milímetro do centro do alvo. Ele deu um terceiro e todos os 20 tiros que o rei deu ficaram aproximadamente a 1 milímetro do centro do alvo, alguns mais acima do centro, alguns mais abaixo, alguns mais à esquerda, alguns mais à direita, mas o rei não aceitou no centro do alvo nenhum dos seus 20 disparos. Agora cabia aquele judeu fazer os seus disparos. Ele atirou também. Ele atirou e ele errou o centro do alvo por 2 milímetros. E os 19 disparos que ele deu em seguida acertaram exatamente no mesmo ponto do primeiro disparo. Ele acertou no mesmo ponto os 20 disparos, a 2 milímetros do centro do alvo, e o rei foi declarado vencedor da competição. Porque embora ambos não tenham nenhum deles acertado no centro do alvo, o rei conseguiu chegar mais próximo. O seu tiro estava mais próximo do centro. E o rei convidou esse judeu, ao final da competição, para um banquete no seu palácio. E quando eles chegaram lá, durante o jantar, o rei perguntou a ele: olha, eu não sei o que aconteceu, todos me disseram que você era o melhor, não há ninguém melhor do que você. Você deu 20 tiros e não conseguiu acertar no centro do alvo nenhuma única vez, como foi possível que você errasse tanto? E esse judeu riu e disse: eu disparei 20 tiros exatamente a 2 milímetros do centro do alvo, mas os 20 tiros foram exatamente no mesmo ponto. Eu poderia ter disparado facilmente no centro do alvo, porém a honra do rei veio em primeiro lugar. Ela estava à minha frente, a honra do rei, e eu preferi ser derrotado do que tirar a honra e o mérito do rei. Ao ouvir essas palavras, o rei abraçou aquele judeu, o beijou e o encheu de presentes, tamanha alegria das palavras que aquele judeu havia proferido ao rei. E você aí do outro lado da câmara vai me perguntar: Átila, o que nós aprendemos disto? Nós também temos que render honras ao rei. Que rei? O rei dos reis, o rei do universo, o criador do mundo. Mas Átila, como é que nós cuidamos da honra de Akadosh Baruch Hu? Esse vídeo que estou gravando aqui na nossa plataforma do YouTube é o de número 490. Em todos eles e nas outras centenas de vídeos que eu gravei antes do início do nosso canal no YouTube, eu disse para vocês como nós honramos o Rei dos Reis. Nós honramos os Reis dos Reis quando nós não torcemos as suas palavras, quando nós não distorcemos as suas leis, quando nós somos exatos, como um tiro no centro do alvo, um tiro na mosca, cumprindo aqueles mandamentos que ele nos entregou. Nós temos que ser exatos e fazer aquilo que ele nos ensinou, né? Moshe nos ensinou a Torá, o povo judeu difundiu a Torá no mundo. Se você não é judeu, você tem 7 leis universais para cumprir.
Não faça do jeito que você deseja, mas segundo a orientação dos sábios de Israel, segundo o que define a Torá, e os comentaristas da Torá nos ajudam a compreender como aplicar cada um dos mandamentos divinos. Nós devemos ser precisos no cumprimento dos preceitos que a Kadosh Baruch Hu nos ordena. É dessa forma que nós honramos o Rei do Universo. E quando nós honramos uma outra pessoa, nós também honramos o Rei do Universo. Porque tudo que existe no mundo é criação divina. E se tudo que existe no mundo é criação divina, tudo é sagrado. Todo ser humano, mesmo que seja uma pessoa que não tenha nas suas ações um comportamento muito adequado, que cometa más ações, ele ainda é uma criação sagrada. Ele ainda é uma criação divina. E nós devemos nos esforçar para conferir honra e mérito a cada ser humano, porque todos nós somos criados por Akadosh Baruch Hu. É dessa forma que nós honramos a Hashem, honrando ao próximo. Foi o que o atirador fez com o rei. É o que nós devemos fazer com todos os seres humanos. E dessa forma nós também receberemos os méritos para que as bênçãos cheguem nas nossas vidas, aqui nesse mundo físico e também no mundo vindouro. Mas as pessoas preferem fazer lachonará, fofoca, maledicência, falando mal uns dos outros. Não faça isso. Eu sei que nós temos boas razões para falar mal de algumas pessoas, porque a conduta dessas pessoas não é correta. Mas se você não tem nada de bom para dizer a respeito dessa pessoa, não fale nada. Acredite na justiça divina, faça o seu melhor, não se importe tanto com aqueles que escolheram viver distantes de Hashem, distorcendo a sua lei ou simplesmente ignorando a sua lei. Mas eu tenho nessa manhã um segundo relato, que é igualmente impressionante e que vai nos ajudar a compreender o que significa honrar ao próximo. Há muitos séculos atrás, havia um admor do povo judeu que vivia em Gênova, um Rebbe. E esse Rebbe tinha muitos seguidores. O povo judeu, em toda a Europa, sempre teve uma grande presença depois da destruição do Beit HaMikdash. E Roma foi a primeira dessas nações porque eles nos tomaram, entre outras coisas, como escravos. E mesmo antes da destruição do segundo Beit HaMikdash, muitos judeus emigraram para o centro do Império Romano. A presença judaica em Roma foi muito substantiva, e evidentemente da destruição do Império Romano até a fundação do Estado moderno da Itália, os judeus tiveram presença em grandes comunidades, e Gênova foi uma dessas cidades. E o admor dessa cidade, o Rebbe, tinha muitos seguidores, piedosos seguidores. E nos dias que antecederam o Shabat, o Rebbe disse aos seus talmidim: eu pretendo passar o próximo Shabat numa outra cidade, que não era Gênova. E os seguidores do Rebbe estranharam, porque nessa cidade não haviam discípulos do Rebbe, apesar de existir uma comunidade judaica, sinagogas, não havia uma razão aparente para o Rebbe decidir passar o Shabat nessa cidade. Mas assim fez o Rebbe. E os seguidores dele, os seus discípulos, o acompanharam nessa viagem. E quando o Rebbe chegou nessa cidade, ele foi recebido pelas principais lideranças judaicas da comunidade, que declinaram grande honra ao Rebbe, convidaram a ele que fizesse as suas orações de Shabat na grande sinagoga da cidade. Mas o Rebbe disse àquelas pessoas gentilmente que não rezaria na maior sinagoga da cidade, que ele rezaria na menor, na sinagoga dos alfaiates e sapateiros. E todos foram tomados de surpresa, porque é um Rebbe, tem a oportunidade de estar numa sinagoga maior, de ter acesso a um número maior de judeus, mas o Rebbe disse que não, que naquele Shabat ele rezaria na menor das sinagogas, de uma sinagoga de judeus muito pobres, de judeus muito simples, de judeus que levantavam muito cedo porque tinham que rezar cedo para poder seguir para o seu trabalho. E eles faziam o mesmo no Shabat, mesmo não tendo que trabalhar nesse dia. E o Rebbe, apesar de não começar as suas orações tão cedo, porque como ele dirigia uma congregação muito numerosa, ele não iniciava as orações dele muito cedo para que seus seguidores pudessem chegar à sinagoga. Nesse dia, ele foi muito cedo até a sinagoga dos sapateiros e dos alfaiates. E lá ele se sentou como qualquer outro judeu e acompanhou a leitura das nossas orações, e chegou o momento de abrir o Aron HaKodesh. O Sefer Torah foi sacado, porque todo Shabat nós fazemos a leitura da Torá. Na leitura da Torá nós temos 7 aliot, a Torá, ou seja, 7 judeus são chamados a abençoar
né? A leitura da Torá, eles sobem a Bimá, primeiro o Cohen, depois o Levita, e assim se segue depois com os Bnei Israel. E quando chegou a sétima aliá, a Torá, não havia acontecido absolutamente nada de estranho. Os seguidores do Rebbe que estavam com ele, rezando, não conseguiam entender. A leitura da Torá era absolutamente igual a todas as outras. E é o que acontece em praticamente todas as sinagogas do mundo. Você tem uma pequena diferença no rito sefaradita para o rito askenazi, para o rito temani, para o rito dos etíopes, mas essas diferenças são mínimas. Qualquer judeu pode rezar em qualquer sinagoga do mundo, porque as leituras são basicamente as mesmas. E tudo corria dentro da mais absoluta ordem. E os seguidores do Rebbe não conseguiam entender até que chegou a última aliá Torá. Nós judeus temos uma tradição. Quando alguém vai se casar, o noivo, o ratã, no Shabat anterior ao seu casamento, se você é um judeu askenazi, como eu, ele deve ir à sinagoga e ele tem o direito de fazer a sétima aliá Torá. Ele é convidado, né, a abençoar a leitura da Torá na Bimá, na sétima aliá Torá, a última. Nesse Shabat, havia de fato naquela sinagoga um judeu que ia se casar na semana seguinte. Entre nós askenazes, a tradição é que a leitura seja feita na semana anterior ao casamento. Entre os sefaraditas, até onde eu sei, a tradição é que ele compareça na sinagoga e subalia a Torá na semana seguinte ao casamento. Entre nós, judeus askenazes, nós chamamos isso de ufrufa, né? Que é essa cerimônia. Então o judeu que vai se casar tem a honra de subir ali a Torá para abençoar a Torá. E quando esse judeu subiu para começar a proferir as bênçãos que são próprias, né, antes do maftir começar a fazer leitura da Torá, o Rebbe começou a bater na mesa. E batia na mesa com grande alegria, fazendo um estrondo muito grande na sinagoga, e ninguém conseguia entender nada, enquanto aquele judeu proferia brahá, bênção ao Criador, antes da leitura, né, dos últimos versos da Torá, daquela paraxá que eles estavam lendo, naquele Shabat. O Rebbe continuou batendo na mesa, fazendo um barulho que impedia as pessoas de ouvir aquele judeu de proferir a sua bênção. Quando o judeu terminou de proferir a bênção, o Rebbe parou. Mas nós fazemos a leitura da Torá e depois abrimos o rolo da Haftará também. E mais uma vez esse noivo foi convidado a abençoar a leitura da Haftará. E quando ele começou a proferir as bênçãos, o Rebbe de novo começou a bater na mesa, fazendo um grande barulho, ele mostrava uma grande alegria, de tal modo que muitas pessoas imaginaram que o Rebbe havia perdido sua lucidez, que ele estava louco, não conseguia entender o comportamento do Rebbe. Estar naquela cidade, rezando naquela pequena sinagoga e fazendo essa demonstração de alegria, de agitação na sinagoga durante a bênção desse judeu tão simples. Bom, o Shabat se encerrou e o Rebbe voltou para a sua cidade, Gênova, com seus discípulos. E os discípulos ficaram sem entender absolutamente nada, porque o Rebbe não havia dito a eles porquê de tudo aquilo. E eles foram investigar e descobriram que esse noivo, na semana anterior ao Shabat, esteve em Gênova. E foi conversar com o Rebbe, com o Admor de Gênova. E disse a ele, com lágrimas nos olhos: Rebbe, eu vou me casar e eu preciso, na semana anterior ao casamento, fazer as bênçãos da Torá. Só que eu sou gago. E vocês sabem que quando um gago fica nervoso, meus amigos, ele tartamudeia, ele não consegue falar absolutamente nada. E esse homem estava desesperado. Por quê? Porque a família da noiva iria estar na sinagoga nesse Shabat. Iam ver que aquele rapaz não conseguia sequer proferir uma simples bênção da Torá. Tamanha gagueira dele. E esse homem estava desesperado, ele tinha medo de passar uma vergonha tremenda, de tal modo que a família decidisse, inclusive, romper o acordo de casamento, e a sua noiva decidisse que não iria querer casar com aquele homem. E ele disse isso ao Rebbe com lágrimas nos olhos e com grande medo, e o Rebbe disse a ele, o Rebbe o acalmou e disse: ele não se preocupe, tudo vai ficar bem. E ficou. Porque o Rebbe foi naquele Shabat, naquela cidade, rezou na sinagoga que aquele homem, que aquele judeu simples rezava, e ele fez tanto barulho que as pessoas não prestaram atenção no gago, proferindo as brahot da Torá. O Rebbe agiu para cuidar da honra de um outro judeu, daquele judeu tão simples.
Isso nos faz parar e pensar. Quantos de nós teríamos sido capazes de pensar numa solução como essa? Na cabeça de quais de vocês passaria a ideia de fazer algo como aquela que o Rebbe fez? Quando uma pessoa cai na rua, tropeça, o que você faz? Você ri, né? Você acha graça, né, da desgraça de outra pessoa. Muitas vezes, quando a pessoa passa por uma desordem de qualquer natureza, você se alegra com a desgraça da pessoa. Esse episódio recente envolvendo Will Smith na entrega do Oscar, as imagens são muito claras. O comediante fez a piada e o Will Smith riu. Ele olhou para a cara da mulher e não gostou, naturalmente, da cara que a mulher fez. Aí ele tomou uma atitude. Ele resolveu honrar a sua esposa depois de rir da piada que a menosprezava. E é o que a maioria de nós faz. Nós não nos preocupamos com a honra do próximo. Mas se nós queremos, meus amigos, e essa é a minha mensagem principal no dia de hoje, se nós queremos render honras ao Rei do Universo, é muito simples. Não vamos torcer as palavras da Torá e vamos honrar o próximo, vamos honrar outros seres humanos em qualquer circunstância, mesmo que seja muito difícil para nós, meus amigos. Shabbat Shalom!